Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus abençoe as nossas vidas e peço a você para colocar muito atenção naquilo que a gente vai falar. A gente tem algumas decisões cujas quais o Pedrinho tomou decisão com relação ao departamento de futebol do Vasco, que são decisões importantes. Também temos atualizações vindas do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no tocante à situação do processo que o Clube Associativo moveu em face da 777 Partners, tá? A gente está caminhando para um acordo judicial e a gente vai explicar o porquê disso. E iremos falar também aí sobre essa situação envolvendo a Crefisa no Vasco. Laureano, de novo esse assunto, de novo, porque é o seguinte, as negociações nas últimas horas teriam evoluído bastante para a Crefisa chegar aqui no Vasco da Gama. Inclusive, o senhor Lamacker já teria escolhido uma empresa do grupo da Crefisa para poder ser a parceira aí do Vasco, tá? Então, com responsabilidade, a gente vai explicar tudo isso para vocês, tá bom? Bom, e vamos lá. Peço você que não é inscrito para se inscrever aqui no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ative um sininho. Em determinados momentos eu vou olhar para cima para que eu possa aqui seguir a minha pauta, tá bom? Bom, vou começar a falar aqui sobre algumas decisões que o Pedrinho tomou ontem. Por quê? Ele procurou mexer o menos possível no departamento de futebol do Vasco da Gama, para garantir que a SAF continuasse a andar bem. Isto significa dizer que o Lúcio Barbosa continua como CEO do Vasco da Gama. Na minha opinião, acho que o Vasco deveria procurar outro profissional. Mas, enfim, o Pedrinho procurou evitar fazer mudanças muito bruscas. Inclusive, a situação do treinador, o Álvaro Pacheco, tá? Está sacramentado, está confirmado. O Álvaro Pacheco chega aqui no Rio de Janeiro entre amanhã e domingo, certo? Então, está confirmadíssimo o Álvaro Pacheco. O Pedrinho fez questão aí de dar garantias públicas que, mesmo sem a 777 Partners, a SAF vai honrar com todos os seus compromissos, não apenas aí com a situação referente a salários, mas aquelas situações que a gente tem envolvendo aí o RCE, perfeito? O regime centralizado de execução. Então, é o seguinte, todos os contratos da Vasco SAF continuam efetivamente sendo aí redigidos. Da mesma forma, tá? O Vasco não vai rescindir contrato com ninguém. Daí a gente tem mais informações para passar para vocês, porque hoje o Pedrinho vai tomar ciência de como que está o caixa da Vasco SAF. Se há dinheiro, se não há dinheiro, porque, inclusive, ontem se falou muito que a 777 Partners teria pedido adiantamento aí da Betfair. E o Pedrinho, inclusive, está com medo aí, isso foi dito ontem pelo Paulo Salomão, ele está com medo aí da 777 ter pego parte já do valor aí relativo à Betfair.
Perfeito? Bom, e existe outra situação que o Peglim vai abrir aí uma sindicância, porque a situação ontem foi gravíssima. Isso quem falou foi o vice-presidente jurídico do Vasco, o Carregal, e ele disse o seguinte, que realmente a 777 agiu de forma a fazer extorsão com o Vasco da Gama, porque no primeiro aporte, a 777 obrigou o Vasco a devolver parte do dinheiro. O Vasco não recebeu a situação integralmente do aporte. E olha que situação, tá? A 777 pegou alguns empréstimos em nome da Vasco SAF, tirou dinheiro para colocar em outras empresas dela e tem empréstimo que não foi quitado pela 777 Parques. Cara, e tem gente achando ruim com o Pedrinho, que o Pedrinho foi para a justiça. E aí o que que acontece? O que está chamando mais a atenção nesse momento, e a gente vai falar aqui da atualização do processo, é o seguinte, que a gente está desde 8 horas da manhã acompanhando, gente, esse processo no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A gente está fazendo plantão lá. E o que que acontece nessa situação toda? Pasmem os senhores, a 777 ela já foi notificada. Essa empresa ela é tão enrolada, que ela ainda não ingressou um patrono, ou seja, ela ainda não tem advogado constituído nessa ação. Olha que loucura, olha que loucura. E comenta-se aí nos bastidores que a 777 ela não vai ter forças para poder efetivamente ficar nessa queda de braço aí com o Vasco. Porque a situação é a seguinte: a 777 hoje está voltada para outros problemas, certo? Que ultrapassam a esfera do Vasco. Ela está com problema jurídico nos Estados Unidos, na Austrália, na Bélgica, certo? No Canadá. Então, é o seguinte, a 777 ela não vai ter forças para ir até o final com isso. E, Laureano, como que você sabe? Nós somos operadores de direito. Eu posso dizer para vocês o seguinte, tá? O Pedrinho ontem estava muito confiante, o departamento jurídico do Vasco estava muito confiante de que essa liminar ela permaneceria. O tom como o Pedrinho levou essa entrevista é um tom de muita confiança, não apenas por parte do Pedrinho, mas principalmente do Paulo Salomão e do Felipe Carregal. Então, o que que acontece nessa história toda? A 777, se aqui embaixo, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ela não conseguir reverter essa liminar, que eu acho difícil de conseguir, ela simplesmente, para ir para Brasília, né? Lembrando, ela tem que fazer duas peças, uma peça de contestação, tá? Na ação em primeira instância, e ela tem que subir, ela tem que agravar essa decisão para uma Câmara, para um desembargador julgar. Se a decisão não for favorável para 777, tá? O que acontece nessa história toda? É que a 777 ela vai ter que subir e ir a Brasília, para o STJ, para o Superior Tribunal de Justiça. E isso aí pode demandar meses. E todas as obrigações da 777 contratualmente continuam. O contrato não está anulado, certo? Só a situação ali do corpo da 7777 está suspenso. Inclusive, a 777 ela tem a obrigação de colocar esse aporte aqui
agora em setembro. Mesmo com essa ação na justiça, ela tem obrigação de colocar esse aporte. Vocês acham que a 777 vai colocar esse aporte aqui no Vasco, ela não tendo controle? É muito difícil de imaginar que isso vá acontecer, até porque os bens da 777 estão bloqueados nos Estados Unidos. A tendência é que a gente tenha aí um acordo judicial. Isto por quê eu estou falando isso? Hoje, na parte da manhã, essa situação da Crefisa tá ganhando muita força aqui no Vasco. Inclusive, a Crefisa, ela já fez uma due diligence, né, sobre a 777 Partners, para verificar a situação aí envolvendo riscos da Crefisa comprar essas ações. E o Pedrinho ontem deixou muito claro aí, tá, que simplesmente ele não tem interesse de voltar ao futebol para o clube associativo. E, inclusive, outra empresa do grupo da Crefisa, a Crefipar, Participações em Empreendimento, seria a empresa aí que ficaria por detrás disso, porque não poderia usar ali a Crefisa por conta de questões contratuais com o Palmeiras, perfeito? De exclusividade. Então, as coisas estão caminhando aí para um acordo judicial, o Vasco da Gama ser efetivamente aí revendido aí para Crefisa. É essa informação que a gente passa. E o próprio Pedrinho, ele já está com negociações aí de jogador em aberto, que ele falou ontem da situação do Coutinho. Você vê que a confiança é tão grande que ele está negociando a vinda do Coutinho aqui para o Vasco da Gama. Então, meus amigos, aguardemos cenas do próximo capítulo. E olha, 777 é tão lerda, que até agora nada de constituir advogado. Agradeço pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu.